Olá pessoal, tudo bem? Finalizando então aí a apostila 6, o que ficou faltando elipse, tá? Nós temos o exercício 1 e 2 para resolvermos. Pessoal, então o que é elipse? Qual que é a definição aí de elipse? Vamos fazer o seguinte. Então você vai pegar um barbante qualquer na lousa. Você vai marcar 2 pontos aqui, tá? Vai marcar 2 pontos. E aí você vai colocar a extremidade do barbante nesse ponto e a outra extremidade nesse ponto. Correto? O barbante aqui, na verdade, vai ficar solto assim, né? Vai ficar solto. O que você vai fazer? Você vai pegar o giz, vai esticar esse barbante e com o giz você vai contornar. Então concorda que na hora que você estica esse barbante, você vai ter esse segmento aqui, 2 segmentos. E aí conforme você vem com o giz aqui nessa ponta e vem riscando a lousa, você vai ter esse comportamento, correto? E aí, conforme você vem riscando, portanto, com o giz, você vai ter este comportamento, tá? Isso aqui, para nós, é chamado de elipse. Isso aqui para nós é elipse. Então a elipse, pessoal, quando a gente faz a sua representação, nós vamos ter isso aqui, ó. Isso aqui para nós, portanto, é elipse. Sabe aonde é utilizado a elipse? Vocês não vão ter a mínima ideia. Eu creio que a maioria da mãe de vocês utilizam na panela de pressão. Se vocês pegarem a tampa da panela de pressão, ela forma para nós uma elipse, tá? Então eu tenho os 2 pontos aqui, aonde eu amarrei o barbante, tá? Aonde eu amarrei o barbante. Então esse segmento aqui, para nós, eu tenho esses 2 pontos que são chamados de foco. Eu tenho aqui o foco 1 e tenho aqui o foco 2. Tá? Essa distância aqui é chamado de distância focal. Distância focal, tá? Quando a gente traça esse segmento aqui na horizontal, é o meu eixo maior. E esse segmento na vertical é o meu eixo menor. Então aqui nós vamos marcar um ponto, que vai ser o meu A1, aqui vai ser o meu A2, aqui vai ser o meu B1 e aqui vai ser o meu B2. Pessoal, quando a gente tem aquela distância de F até um ponto F2, essa distância sempre é constante, tá? Essa distância sempre é constante. Aonde quer que esteja o seu ponto aqui, aonde quer que esteja o seu ponto, ó, a somatória dessas distâncias, aonde quer que esteja esse ponto, que eu vou chamar de ponto T, vai ser sempre constante. Então eu tenho que a distância de PF1 mais a distância de PF2 sempre vai ser 2A. Sempre vai ser 2A. Tá ok? Sempre vai ser 2A. O que é 2A? Esse segmento aqui, ó, do F1 até a minha origem, vamos fazer em azul aqui, esse segmento de F1 até a minha origem, isso aqui para nós é chamado de A. E esse segmento aqui, que eu vou fazer em amarelo, isso aqui é chamado de B, tá?
isso aqui é chamado de B. E aí quando a gente aplica Teorema de Pitágoras, esse segmento aqui vai ser C, tá? Este segmento que eu vou fazer em verde vai ser C. Troquei aí, pessoal. Esse segmento aqui é A, o verde é o A. O verde é o A, que é a somatória quando eu faço F1P mais PF2 dá 2A. E este segmento azul aqui, pessoal, esse segmento azul, ele é chamado de C, tá? Ele é chamado de C. Então nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse ponto aqui é o A1, esse ponto aqui é o A2. Aqui eu tenho o B1 e aqui eu tenho o B2. Então essa distância de B1 a B2 é 2B. Tá? A distância de A1 até A2 é 2A. De A1 a A2 é meu eixo maior. Essa elipse ela pode estar na horizontal e ela pode estar na vertical. Tá bom? E nós sabemos então que a distância de A1 até A2 é 2A, de B1 até B2 é 2B. Tá? E a excentricidade? O que é excentricidade? A excentricidade ela vai fornecer para nós se essa elipse ela está próxima de uma circunferência ou se ela está próxima de um segmento de reta. Tá bom? Essa elipse vai fornecer para nós se ela está próxima de uma circunferência ou próxima de um segmento de reta. A equação da elipse, pessoal, é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Esta é minha equação da elipse. Tá ok? Se a minha elipse ela está na horizontal, o meu A é denominador do x. Então, horizontal x, o meu A é denominador do x. Se ela está na vertical, vertical y, então o meu A é denominador do y. Tá bom? O A sempre é o maior eixo. O A sempre é o maior eixo. Esses dois primeiros casos é quando nós temos o centro da elipse coincidindo com o centro do sistema cartesiano ortogonal. Se o centro dessa elipse não estiver coincidindo com o centro do sistema cartesiano ortogonal, vai ser o quadrado de x menos xc. Meu xc, portanto, é o centro e o yc também é o centro. Tá? E aí nós temos esta equação. E se ele for na vertical, nós temos essa equação. O foco sempre vai estar dentro da elipse, sempre. Tá? A distância focal sempre é menor do que a distância entre o eixo maior. Então, meu foco é menos C e 0, 0 e C. Tá bom? Se estiver na horizontal. Se estiver na vertical, é 0 e menos C, 0 e C. Tá ok? Então, essa, portanto, é a nossa parte teórica. Essa aqui, portanto, é a nossa parte teórica. Vamos para o exercício. Nós temos aí, no caso, dois exercícios para nós resolvermos. O exercício 1 e o exercício 2. Tá bom? O exercício 1. No exercício 1, considere a elipse de equação, a equação reduzida. Então, pessoal, isso aqui, para nós resolvermos essa equação,
nós precisamos completar o trinômio do quadrado perfeito. Então vai ficar 16x ao quadrado menos 64x mais alguém, mais 25y ao quadrado mais 50y mais alguém, e é igual a 311. Está negativo, passou positivo. Perfeito? Então vamos completar o trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O meu primeiro é 4x. Então 2 vezes 4, 8. 8 vezes quanto para dar 64? 8. Então eu vou completar aqui com 64. Tudo que eu faço de um lado, eu também faço do outro. Então nós completamos o trinômio do quadrado perfeito. Tá bom? Isso aqui, então, eu posso muito bem escrevê-lo como o quadrado de 4x menos quem aqui no caso? Menos 8. Tá bom? Ou, para facilitar o entendimento, na próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 16 em evidência, tá? O 16 em evidência. Então, quando eu coloco aqui no caso 16 em evidência, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Então vamos completar esse trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, meu primeiro é 5y, vezes 2 vezes o primeiro, 2 vezes 5, 10. Para dar 50, eu vou precisar completar com o quadrado segundo. Então vai ser quem aqui no caso? 25. Então eu tenho que acrescentar aqui também mais 25. Vou colocar o 25 em evidência. 25 que multiplica y ao quadrado mais 2y mais 1. Tá? É igual a quanto aqui no caso? 311, 375, 400. Então isso aqui ficou 16 que multiplica o quadrado de x menos 2, fatoração em produtos notáveis, mais 25 que multiplica o quadrado de y mais 1 é igual a 400. Beleza? A equação reduzida obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Então eu vou dividir isso aqui por 400. Tudo que eu faço de um lado eu também faço do outro. Então vamos dividir por 400 e por 400. O que eu tenho aqui? 16, se eu simplificar o 400 por 16, vai dar 25. Vai ficar o quadrado de x menos 2 sobre 25, mais o quadrado de y mais 1. Simplificando por 25, isso aqui vai resultar 16, é igual a 1. Então, pessoal, isto é nossa equação, tá bom? Essa é a equação reduzida da elipse. Equação reduzida da elipse, tá? Isso significa, portanto, que eu vou precisar que meu A vale 5, o meu B vale 4, que 5 ao quadrado 25 e B ao quadrado, o meu B vale 4. Automaticamente, o meu C vai valer 3, tá? Então, guardem isso aqui, meu A vale 5, o meu B vale 4, o meu C vale 3, tá? No item B, ele está pedindo o eixo maior. O eixo maior é 2A, vale 10. O eixo menor é 2B, vale 8. E a minha excentricidade, ela é C sobre A.
vale 3/5. A minha excentricidade é 3/5, tá? Isso aqui, portanto, é meu item B. No item C, ele está pedindo o centro da equação. O centro da equação, portanto, vai ser, troca o sinal, 2, troca o sinal, seria aqui, né? Desculpa. 2e menos 1. 2 e menos 1, tá bom? E o eixo, o eixo maior, ele é paralelo ao eixo X. O eixo maior, ele é paralelo ao eixo X, tá bom? Pessoal, então guardem essas informações para eu dar continuidade, tá? Para eu dar continuidade. Então, o que nós temos aí no caso? Eu já tenho o centro. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Eu preciso desses dados. Aí eu preciso, vamos fazer aqui, pessoal. Vamos fazer aqui o item D, tá? O item D. E aí eu volto e faço o término do item C. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Então eu tenho aqui o eixo X. Primeiro eu vou fazer essa elipse, tá? Senão fica difícil depois, dados os pontos, eu marcar esses pontos. Eu tenho aqui o eixo X, tenho aqui o eixo Y. O meu centro eu sei que é 2 e menos 1. O meu centro eu sei que é 2 e menos 1. Então vou apagar tudo isso aqui de novo, porque ela tem que ficar um pouco para cima. Aqui então eu tenho a minha elipse. O meu eixo X está um pouco mais aqui para baixo. Já vou explicar o porquê, tá? O meu centro é 2 e menos 1. 2 para X, 2 para X e menos 1 para Y, tá? Então o meu centro vai estar aqui, ó. Vocês primeiro vão marcar esses pontos para depois vocês traçarem a elipse, tá bom? Esse é meu centro, 2 e menos 1, tá? Pessoal, eu sei que essa distância aqui, eu vou fazer na mão depois que vai ficar mais fácil. Então eu tenho o eixo X, tenho aqui o eixo Y, vai ficar mais fácil. Então eu vou marcar o ponto 2 e menos 1, 2 para X e menos 1 para Y. O meu centro, portanto, está aqui. Esse é meu centro, tá? 2 e menos 1. Eu tenho que ter 5 unidades para a direita. Quando eu faço 5 unidades para a direita, quem que eu vou encontrar aqui no caso? Eu vou encontrar o meu A2. Então esse ponto aqui é o meu A2. Aonde que está esse ponto aqui que é o meu A2? Já então fazendo o item C. Aqui é 2 mais 5 vai ser quem? 7. E acompanha o mesmo valor para Y. Então, o meu A2 vai ser 7 e menos 1. O meu A1 vai estar 5 unidades para a esquerda. Então, 1, 2. Aí então ele vai estar onde? Aqui no menos 3. Esse aqui vai ser o meu A1. Esse ponto aqui é o menos 3. E esse ponto aqui é o 7. Tá? Então, o meu A1 vai ser quem? Menos 3 e menos 1. O meu foco, eu tenho que andar 4 unidades para a direita e 4 unidades para a esquerda.
Isso significa que o meu foco, eu estou aqui no 2. Eu tenho que andar 4 unidades. Então, 2 mais 4, eu vou até aonde com ele aqui no caso? O meu C, né? É o meu C, o meu B está para cima. Eu tenho que andar mais 3. Então, o meu foco, ele vai estar localizado aqui, ó. Esse é meu F2 e aqui vai ser o meu F1. Então, se aqui é meu centro, o meu C 3 unidades para a esquerda, 2 mais 3, 5. Então, o meu F2 vai ser 5 e menos 1. 5 e menos 1. E anda 3 unidades para a esquerda. Esse ponto aqui vai ser quem? Vai ser o menos 1 e menos 1, que é meu F1. Menos 1 e menos 1. Agora eu vou com o meu B. O meu B eu tenho que ir 4 unidades para cima. 1 mais 3, então aqui vai estar o meu B1. Esse ponto aqui é o 3. Então, quem que vai ser o meu B1? O meu B1, portanto, ele está localizado 2 para X e 3 para Y. E o meu B2 vai estar aqui para baixo, 2 para X e menos 4 para Y. 2 para X e eu tenho que andar aqui no caso 4 unidades, então vai ser 2 e menos 5. 2 e menos 5. Correto? Esse, portanto, é o meu B. Então vai ser 2 e menos 5. E 2 e 3. E aí basta nós traçarmos aqui, portanto, a elipse, né? Aqui fica uma beleza, pessoal. No mouse aqui fica uma beleza. Tá bom? Esse, portanto, é o item, é o exercício 1. No exercício 2, ele está pedindo determinarmos as equações da reta tangente à elipse, que são paralelas a esta reta. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui neste exercício? Então vai ficar o seguinte aqui, ó. As retas paralelas a esta reta aqui, tá? Elas possuem a equação. Essa equação ela é do tipo y igual a menos raiz de 3x mais 1, correto? Então as retas paralelas vai ser menos raiz de 3x menos raiz de 3x mais k. Então é onde eu preciso determinar o valor de k. Tá ok? E aí nós vamos substituir aqui na elipse. Então nós vamos ter x ao quadrado sobre 4 mais y. Quem que é meu y? Menos raiz de 3y mais k ao quadrado. Sobre quem? 36. Isso aqui é igual a 1. Precisamos desenvolver esse trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Precisamos desenvolver esse trinômio do quadrado perfeito. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4 mais... Então desenvolve esse trinômio do quadrado perfeito. O que nós vamos ter aqui, pessoal? Isso aqui então vai ficar 3 x ao quadrado, aqui é x, não é y, 3x ao quadrado, menos 2 raiz de 3x k, mais k ao quadrado, sobre 36 igual a 1. Acha o MMC de tudo isso aqui, pessoal.
vai ser 36. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 9x ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 2 raiz de 3xk mais k ao quadrado é igual a 36. Simplifica os denominadores. Nós temos, portanto, 12x ao quadrado menos 2 raiz de 3xk mais k ao quadrado menos 36 igual a zero. Pessoal, se ele está falando que são retas tangentes, tangente significa que meu delta é igual a zero. Meu delta igual a zero. Então, nós vamos ter menos 2 raiz de 3x ao quadrado, que é b ao quadrado. Então, desculpa, que é k. A minha variável é x aqui, né? Minha equação de segundo grau é em função de x. Então, o meu b é 2 raiz de 3xk. Menos 4 vezes a vezes c. Quem que é meu c? O meu c é k ao quadrado menos 36. Isto aqui é igual a zero. Quando a gente resolve esta equação, nós vamos chegar que k ao quadrado é igual a 48. Então, eu tenho que k vai ser mais ou menos raiz quadrada de 48. Se você decompor o 48, é 16 vezes 3. 16 vezes 3, 48. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós vamos ter mais ou menos 4 raiz de 3. Isto significa que as minhas equações, portanto, vai ser menos raiz quadrada de x mais 4 raiz de 3 e menos raiz quadrada de 3x menos 4 raiz de 3. Tá ok? Essas, portanto, são as duas equações das retas tangentes a essa elipse, paralelo a esta reta. Tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.